Eu vim da roça e estou com muita fome. A frase saiu baixa, quase um sussurro, mas foi suficiente para cortar o ar do restaurante como uma lâmina. A menina negra, magra demais para a idade, segurava o estômago com uma das mãos e com a outra apertava a barra de um vestido velho, desbotado pelo sol e pelo tempo. Seus pés, sujos de poeira seca, denunciavam longas horas caminhando. O cheiro de comida cara, carnes nobres, molhos quentes, pão recém-assado, fazia sua barriga roncar alto, traindo a fome que ela tentava esconder. A mulher à sua frente, branca, elegante, coberta de joias que brilhavam sob a luz dourada do salão, primeiro arqueou uma sobrancelha, depois sorriu. Não um sorriso gentil, foi um sorriso torto, lento, carregado de desprezo. E então, ela riu. Riu alto o suficiente para que mesas próximas se virassem. Riu com gosto, como quem assiste a algo ridículo. Dentro dela, o pensamento era cruel e automático. De onde tiraram essa criança? Para aquela milionária acostumada a champanhe importado e garçons silenciosos, a presença da menina era uma mancha feia num cenário perfeito. Da roça? Repetiu a mulher, saboreando as palavras como uma piada. E você acha que isso aqui é o quê? Um abrigo? Uma cozinha comunitária? A menina sentiu o rosto queimar. Não era só a fome, era a vergonha. Era o peso de todos os olhares. Ela sabia exatamente como era vista. Pele escura demais, cabelo preso de qualquer jeito, unhas sujas, roupas largas herdadas de alguém maior. Sabia que naquele lugar de mesas de mármore e talheres de prata, ela parecia um erro. Mesmo assim, seus olhos permaneceram firmes. Havia cansaço ali. E algo mais profundo. Uma dignidade silenciosa que ainda não tinha sido quebrada. Ao redor, os clientes ricos observavam a cena com curiosidade e incômodo. Alguns franziram o nariz. Outros desviaram o olhar, fingindo não ver. Um homem de terno caro pensou que aquilo estragava o clima. Uma senhora cochichou que aquilo era falta de segurança. Nenhum deles pensou na fome da criança. Pensaram apenas no próprio conforto. A milionária cruzou as pernas lentamente, fazendo questão de exibir o salto fino e a bolsa de grife apoiada na cadeira ao lado. Seu corpo relaxado contrastava com o da menina, tenso, contraído, pronto para fugir se fosse preciso. "Some daqui antes que eu chame o gerente", disse ela agora com a voz fria. Esse tipo de gente não pertence a lugares como este. A palavra gente pesou como um tapa. A menina sentiu um nó na garganta. Sua mente viajou rápido para a roça de onde tinha vindo. Para a terra seca grudando na pele. Para os dias em que dividir um pedaço de pão era luxo. Para a promessa que ouvira antes de sair de casa. Aqui, ninguém é melhor que você. Mas, naquele momento, diante daquela mulher rica, parecia que todo o mundo gritava o contrário. Ela respirou fundo, o estômago doía, as pernas tremiam. Ainda assim, deu um passo à frente. Eu só queria comer", disse, a voz falhando por um segundo. "Eu posso pagar depois, eu trabalho." A resposta veio em forma de outra risada, mais alta, mais cruel. "Trabalhar?" A milionária balançou a cabeça incrédula, enquanto sentia um prazer estranho em ter plateia. "Olhem isso! Agora mendigos inventam histórias." O riso da mulher contaminou o ambiente. Não porque os outros achassem graça, mas porque era mais fácil rir do que sentir culpa. Um garçom jovem, branco, de postura rígida, aproximou-se com expressão desconfortável. Por dentro, ele pensava que aquilo ia dar problema. Mas também pensava no emprego, no salário, nas regras não escritas daquele lugar. "Menina", começou ele, sem encará-la nos olhos. "Você precisa sair." O coração da garota afundou. Ela percebeu naquele instante que ninguém ali estava do seu lado. Não importava o quanto doesse o estômago, não importava o quanto seus olhos pediam ajuda. Para eles, ela não era uma criança com fome. Era um incômodo, um corpo fora do lugar.
A milionária recostou-se na cadeira, satisfeita. Dentro dela havia uma certeza confortável. O mundo funciona assim. Os de cima mandam, os de baixo obedecem. Mas o que nenhum deles sabia, o que nenhum deles sequer imaginava, era que aquela menina faminta, de vestido velho e pés sujos, não estava ali por acaso. E quando a verdade viesse à tona, aquele restaurante jamais seria o mesmo. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. A menina permaneceu parada no meio do salão, pequena demais naquele espaço grande e luxuoso demais. Os lustres continuavam brilhando, os talheres continuavam tilintando. A vida seguia normalmente, exceto para ela. A milionária não gostou da pausa. Para alguém acostumada a ser obedecida, o simples fato de a menina ainda estar ali era uma afronta. Seus olhos claros se estreitaram e um leve suspiro de impaciência escapou de seus lábios perfeitamente maquiados. "Garçom", chamou, estalando os dedos no ar, como se chamasse um animal. "Eu já disse que essa menina está incomodando. Você vai resolver isso ou preciso falar com alguém que mande de verdade?" O garçom sentiu o rosto esquentar. Ele olhou rapidamente para a menina. Viu a pele escura marcada de sol, os ombros ossudos sob o tecido gasto, o olhar firme demais para alguém naquela situação. Aquilo o incomodou, mas o medo falou mais alto. "Vou chamar o gerente", disse ele, engolindo seco. A menina ouviu a palavra gerente como quem ouve uma sentença. Seu corpo reagiu antes mesmo de sua mente. Os dedos se fecharam com força no pano do vestido. O estômago se contraiu ainda mais. Ela conhecia aquele padrão. Sempre começava assim, uma pessoa mandando, depois outra com mais poder, e no fim alguém a expulsava como se ela não fosse nada. Enquanto isso, as mesas ao redor já murmuravam. Um casal bem vestido cochichava, avaliando a cena como se fosse um espetáculo indesejado. "Onde estão os pais dessa criança?", perguntou a mulher com a testa franzida, mais irritada com a quebra do ambiente do que com a injustiça. "Isso aqui está virando bagunça", respondeu o homem, ajeitando o relógio caro no pulso. "A gente paga caro para não ver esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa." A menina sentiu a frase entrar como espinho. Ela baixou os olhos por um segundo, não por submissão, mas para não deixar as lágrimas escaparem. Chorar ali seria dar exatamente o que eles queriam. A confirmação de que ela era fraca, menor, inferior. A milionária, percebendo que agora tinha apoio silencioso ao redor, sorriu com mais confiança. Aquilo alimentava seu ego. Dentro dela, crescia a sensação de controle. Ela endireitou a postura e falou mais alto, garantindo que todos ouvissem. "É um absurdo", disse. "Crianças sendo usadas para pedir comida em restaurantes de alto padrão. Isso devia ser crime." A palavra crime fez a menina estremecer. Nesse momento, um homem alto surgiu do fundo do salão. Terno escuro, cabelo grisalho, expressão dura. O gerente. Seus passos eram firmes, ensaiados para impor autoridade. Ele não olhou primeiro para a criança. Olhou para a mulher rica. Reconheceu-a. Cliente antiga, consumo alto, reclamações frequentes, mas sempre ouvidas. "O que está acontecendo aqui?", perguntou ele com a voz controlada. A milionária não perdeu tempo. "Essa menina entrou aqui pedindo comida. Está atrapalhando os clientes." "Eu me senti constrangida", disse, colocando a mão no peito de forma teatral. "Isso é inadmissível para um lugar como este." O gerente respirou fundo. Em sua cabeça, a conta era simples: um problema pequeno ou um problema grande. E a menina, suja, faminta, sem ninguém ao lado, era a escolha mais fácil. Ele finalmente olhou para ela. O olhar não foi cruel, foi pior. Foi indiferente. "Você não pode ficar aqui", disse ele, num tom burocrático. "Este é um restaurante particular." "Eu só estou com fome", respondeu a menina, quase num fio de voz. O gerente apertou os lábios, impaciente. "Não é nosso problema. Vou pedir que você se retire agora. Senão, vou chamar a segurança."
A palavra segurança ecoou como um trovão dentro dela. 2 homens grandes, de uniforme preto, já observavam à distância. Um deles cruzou os braços. O outro levou a mão ao rádio preso no cinto. Ambos a encaravam como se ela fosse uma ameaça. Uma criança magra, negra, sozinha. A menina sentiu o coração disparar. O medo subiu quente pela espinha. Sua mente gritava para correr, mas suas pernas não obedeciam. Havia algo dentro dela que se recusava a sair daquele jeito. Não depois de ser tratada como lixo. Não depois de ser humilhada diante de todos. Ela ergueu o queixo. "Eu não estou fazendo nada errado", disse com a voz trêmula, mas clara. O gerente franziu a testa. Não esperava resistência. A milionária percebeu isso e decidiu dobrar a aposta. Se ela não sair agora", disse fria, "eu mesma ligo para a polícia." O salão ficou em silêncio novamente. A menina engoliu em seco. E naquele instante, quando tudo parecia perdido, quando a força estava totalmente contra ela, alguém, em algum lugar daquele prédio, estava prestes a ouvir seu nome. O gerente fez um gesto curto com a mão. Não precisou dizer mais nada. Os 2 seguranças começaram a se aproximar, passos pesados, sincronizados, ocupando o espaço ao redor da menina como sombras ameaçadoras. O salão parecia menor agora, o ar mais denso. Cada passo deles fazia o coração dela bater mais rápido. "Vamos acabar logo com isso", disse o gerente, já visivelmente irritado. "Você precisa sair imediatamente." A menina olhou ao redor uma última vez. As mesas elegantes, os pratos quase intocados, as pessoas que evitavam seus olhos. Algumas fingiam conversar, outras observavam com curiosidade fria, como quem assiste a algo constrangedor, mas necessário. Nenhuma mão estendida, nenhuma voz em sua defesa. Ela sentiu a injustiça queimar por dentro. Não era só sobre comida. Nunca foi. Era sobre ser vista como menos, sobre sua pele escura naquele lugar branco demais, sobre suas roupas simples entre tecidos caros, sobre o corpo pequeno sendo tratado como ameaça. Um dos seguranças segurou seu braço, não com brutalidade, ainda, mas firme o suficiente para mostrar quem mandava. O toque fez seu estômago embrulhar. O orgulho, esse, foi esmagado. "Solta", pediu ela com a voz falhando. A milionária observava tudo com um leve sorriso de satisfação. Por dentro, sentia alívio. A ordem estava sendo restaurada. Para ela, aquilo não era crueldade, era normalidade. Era colocar as coisas no lugar. "Está vendo?", comentou ela para ninguém em específico. Se tivesse ficado na roça, isso não teria acontecido. A frase atingiu a menina como um golpe seco. Ela sentiu os olhos arderem, não de medo, de raiva contida, uma raiva antiga, acumulada, que vinha de cada olhar atravessado, de cada porta fechada, de cada vez que lhe disseram, sem palavras, que ela não pertencia. O segurança começou a puxá-la em direção à saída. "Por favor", murmurou ela, mais para si mesma do que para eles. Mas ninguém ouviu, ou fingiu não ouvir. Na porta, alguns clientes pararam para observar melhor, agora sem disfarçar. Um homem comentou em voz baixa que aquilo era para o bem do negócio. Uma mulher disse que criança pobre sempre dá problema. O garçom, que antes havia hesitado, virou o rosto, incapaz de sustentar o olhar da menina. Cada palavra era mais pesada que o braço do segurança. Quando chegaram à porta, o gerente falou alto, garantindo que todos escutassem. "Da próxima vez, pense 2 vezes antes de entrar num lugar que não é para você." A porta se abriu com um rangido frio. O vento da rua bateu no rosto da menina, trazendo poeira e barulho. A diferença entre os 2 mundos era brutal. Atrás dela, luxo e abundância. À sua frente, a calçada dura, quente, indiferente. O segurança a soltou. "Some daqui", disse seco. Ela deu 2 passos para fora. As pernas fraquejaram, mas ela se manteve em pé. Não queria cair. Não ali,
Não na frente deles. Seu orgulho estava ferido, rasgado, mas ainda vivo. A porta se fechou atrás dela, e foi nesse instante que algo quebrou. Não foi o corpo, foi a esperança. A menina sentou-se na calçada, abraçando os joelhos. A fome agora doía mais. O estômago queimava, a garganta apertava. As lágrimas finalmente escaparam, silenciosas, escorrendo pelo rosto sujo. Não havia soluço, apenas um choro contido, cansado, de quem já entendeu cedo demais como o mundo funciona. Ela pensou na roça, pensou se tinha sido um erro sair. Pensou se talvez eles estivessem certos, se aquele mundo realmente não fosse para ela. Se sua pele, sua origem, sua pobreza fossem marcas impossíveis de apagar, o orgulho ferido se misturava à impotência. Dentro do restaurante, a vida seguia. Talheres voltaram a bater. Conversas recomeçaram. A milionária pediu mais uma taça de vinho, satisfeita. O gerente respirou aliviado. Problema resolvido, pensou. Mas nenhum deles percebeu um detalhe crucial. No fundo do salão, um homem elegante, que até então observava tudo em silêncio, levantou-se lentamente de sua mesa. Seu rosto estava sério, os punhos cerrados, seus olhos fixos na porta recém-fechada. Ele havia reconhecido aquela menina desde o primeiro segundo. E agora, com o coração acelerado e a indignação transbordando, ele caminhava decidido em direção ao escritório, para fazer uma única ligação que mudaria tudo. Do lado de fora, sentada na calçada quente, a menina ainda limpava as lágrimas com o dorso da mão quando ouviu o som da porta se abrindo novamente. Passos apressados, diferentes. Não eram pesados como os dos seguranças. Eram firmes, decididos. Ela levantou o rosto devagar. O homem que surgiu à sua frente não usava uniforme. Vestia um terno caro, perfeitamente ajustado, mas sem ostentação. O cabelo grisalho bem cortado, os sapatos engraxados, o relógio discreto no pulso. Um homem que claramente pertencia àquele mundo, mas cujo olhar agora estava tomado por algo que não combinava com luxo algum. Preocupação genuína. Minha filha, disse ele, a voz embargada. A menina congelou. Por um segundo, achou que estava alucinando de fome. Aquela palavra não fazia sentido ali, não depois de tudo. Papai, respondeu quase sem som. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da calçada, ignorando o chão sujo, ignorando os olhares curiosos de quem passava. Segurou o rosto da menina com as duas mãos, examinando cada detalhe, cada marca de cansaço, cada sinal de choro. O coração dele estava em pedaços. O que fizeram com você? Perguntou, sentindo a raiva subir quente pelo peito. Ela tentou sorrir, um sorriso fraco, cansado. Eu só fiquei com fome. Aquilo foi o suficiente. O homem respirou fundo, fechou os olhos por um instante e se levantou lentamente. Quando se virou em direção à porta do restaurante, não era mais o pai aflito que caminhava. Era outra coisa, algo mais pesado, mais perigoso. Dentro do salão, o clima ainda era de normalidade artificial. A milionária conversava animada, gesticulando com a taça de vinho. O gerente conferia algo no tablet. Os seguranças retomavam suas posições, relaxados, certos de que tinham feito seu trabalho. Até que a porta se abriu. O som foi seco, definitivo. O homem entrou. E o ambiente mudou. Alguns clientes reconheceram imediatamente quem ele era. Um murmúrio correu baixo entre as mesas. Talheres pararam no ar. Um garçom engoliu em seco. O gerente levantou o olhar e empalideceu. Senhor Augusto, disse ele, levantando-se rápido demais, derrubando quase a cadeira. O nome ecoou. A milionária franziu a testa, incomodada com a interrupção. Virou-se para ver quem ousava atrapalhar sua noite. E sentiu o sorriso morrer no rosto. Ela conhecia aquele homem. Todos ali conheciam. Augusto era o dono do restaurante. Não apenas daquele, mas de toda a rede.
um dos empresários mais respeitados da cidade. Rico, poderoso, influente. O tipo de pessoa que decidia carreiras com uma frase. Ele caminhava lentamente pelo salão. Cada passo parecia pesar toneladas. Seus olhos não passeavam pelo ambiente. Estavam fixos, diretos, duros. "Onde ela está?" perguntou a voz baixa, mas carregada de autoridade. O gerente sentiu a boca secar. "Senhor, eu não sei a quem o senhor se refere." Augusto parou. Ficou a poucos centímetros do gerente. Olhou dentro dos olhos dele. Não havia pressa. Não havia gritos. Apenas uma calma que assustava. "A menina negra", disse ele, "a que vocês expulsaram daqui a poucos minutos." O silêncio foi absoluto. A milionária sentiu um frio percorrer a espinha. Um pensamento incômodo começou a se formar, mas ela tentou afastá-lo. "Não, isso não pode ser. O gerente começou a gaguejar. Ela estava causando transtorno aos clientes. Augusto respirou fundo, lentamente, como alguém se preparando para algo inevitável. "Aquela menina", disse ele, agora elevando um pouco a voz, "é minha filha." A frase caiu como uma bomba. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Uma taça escorregou da mão de alguém e se espatifou no chão. O garçom arregalou os olhos. Um dos seguranças deu um passo involuntário para trás. A milionária empalideceu. Isso é impossível", murmurou ela, sentindo o estômago afundar. Ela parecia... Augusto virou-se lentamente para ela. O olhar que lançou não tinha raiva explosiva. Tinha decepção, desprezo, um julgamento silencioso que doía mais do que qualquer grito. "Parecia o quê?" perguntou. A mulher abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. A garganta havia secado. As mãos começaram a tremer. Pela primeira vez naquela noite, ela sentiu medo. Augusto continuou. "Minha filha estava aqui disfarçada, por escolha minha, para aprender, para observar, para entender o mundo real além dos muros da nossa casa." Ele fez uma pausa. Cada palavra agora era um golpe. "E vocês mostraram exatamente o que eu precisava ver." O gerente suava. O colarinho apertava. O chão parecia instável sob seus pés. "Senhor Augusto, eu posso explicar." "Pode?" interrompeu ele. "Então explique por que uma criança com fome foi tratada como lixo no meu próprio restaurante." O gerente abriu e fechou a boca. Nada vinha. Não havia explicação possível. A milionária sentiu o rosto queimar. O orgulho que antes a sustentava, agora se desintegrava. Ela tentou recuperar alguma dignidade. "Eu não sabia quem ela era", disse fraca. Augusto a encarou. "Esse é exatamente o problema." A frase foi como uma sentença. Ele então se virou para todos no salão. "Observem bem", disse em tom firme. "Tudo isso aconteceu porque vocês acharam que ela não tinha valor. Porque julgaram pela roupa, pela pele, pela origem." Ele respirou fundo novamente. "E agora", completou, "vocês vão lidar com as consequências." Os seguranças trocaram olhares. O gerente parecia à beira de um colapso. A milionária sentiu as pernas bambas, o coração disparado, a certeza aterradora crescendo dentro dela. O poder havia mudado de lado, e ninguém ali podia fazer nada para impedir. O silêncio que tomou conta do restaurante não era comum, não era constrangedor, era aterrorizante. Parecia que o ar tinha sido sugado do ambiente. Respirações ficaram curtas, corpos enrijeceram. O luxo ao redor, lustres, vinhos caros, pratos sofisticados, perdeu completamente o brilho. Nada daquilo importava mais. O poder havia mudado de mãos. E todos sentiram. O gerente foi o primeiro a sentir o impacto físico. Seu rosto, antes rosado, perdeu a cor rapidamente. Um suor frio brotou na testa, escorrendo pelas têmporas.
Ele afrouxou discretamente a gravata, como se estivesse sendo enforcado por ela. O tablet caiu de suas mãos, batendo no chão com um som seco que ecoou alto demais no silêncio absoluto. "Senhor Augusto", tentou dizer, mas a voz saiu falha. Eu não sabia." A língua parecia pesada dentro da boca. As palavras se embaralhavam. Cada frase morria antes de nascer. Augusto não respondeu de imediato. Apenas o encarou. O gerente desviou o olhar. O coração batia tão forte que ele sentia o pulso nas orelhas. Sua mente corria em desespero. Demissão, processo, fim da carreira. Anos de trabalho, de submissão, de ambição. Tudo escorrendo pelos dedos em segundos. Ao lado, um dos seguranças engoliu em seco. O homem grande, que minutos antes se sentia poderoso, agora mantinha os braços rígidos ao lado do corpo, como um garoto pego em erro grave. Sua respiração estava irregular. Ele lembrava nitidamente do momento em que segurou o braço da menina. O toque, a força, o desprezo automático. O estômago dele se revirou. O outro segurança começou a suar visivelmente. O uniforme preto marcava manchas úmidas nas costas. Ele evitava qualquer contato visual com Augusto. Sabia que tinha ultrapassado uma linha invisível. Sabia que, dali em diante, sua autoridade não valia nada. Mas ninguém estava pior do que a milionária. Ela permanecia sentada, imóvel, como se o corpo tivesse travado. A taça de vinho tremia em sua mão. Um leve tilintar denunciava o descontrole. Seus lábios estavam secos. A maquiagem impecável não escondia a palidez que avançava pelo rosto. Ela piscava rápido demais. A mente dela gritava: "Filha do dono, filha do dono, filha do dono." Cada risada que dera ecoava agora como um erro irreversível. Cada palavra cruel voltava como um soco no peito. O coração batia acelerado, descompassado. Um calor estranho subia pelo corpo, seguido por um frio intenso nas mãos. Eu realmente não fazia ideia", disse ela, tentando se levantar. As pernas falharam. Ela precisou apoiar a mão na mesa para não cair. O salto alto pareceu instável. Pela primeira vez em anos, sentiu-se pequena, exposta, vulnerável. Augusto virou-se lentamente para ela. O simples movimento fez a mulher estremecer. "A senhora riu da fome da minha filha", disse ele, com voz baixa e controlada. Chamou-a de incômodo, de problema. Cada palavra fazia o rosto dela se contrair mais. Eu posso pedir desculpas", gaguejou. "Posso compensar, fazer uma doação." Augusto levantou a mão, interrompendo-a. "Não." A palavra foi curta, definitiva. A mulher sentiu o sangue gelar. Ao redor, os clientes ricos já não tinham mais nenhuma arrogância no olhar. Muitos estavam rígidos, com expressões tensas. Alguns cochichavam nervosos. Outros encaravam o prato sem tocar na comida, como se tivessem perdido o apetite para sempre. Um homem que antes reclamara da bagunça limpava o suor da testa com o guardanapo. Uma senhora ajeitava a bolsa no colo repetidamente, num gesto involuntário de ansiedade. Todos percebiam a mesma coisa. Se aquilo aconteceu ali, podia acontecer com qualquer um. Augusto caminhou até o centro do salão. Cada passo parecia aumentar o peso da culpa coletiva. "Este restaurante", disse ele, "foi construído com a promessa de excelência, não apenas em comida, mas em respeito." O gerente respirava com dificuldade. O peito subia e descia rápido demais. Ele tentou se justificar mais uma vez. "Senhor, eu apenas segui o protocolo." "Protocolo nenhum justifica humilhar uma criança", respondeu Augusto, sem elevar a voz. O gerente sentiu as pernas fraquejarem. Um zumbido tomou seus ouvidos. Ele percebeu com clareza dolorosa que estava acabado. Augusto então se virou para os seguranças. "Vocês", disse, "quantas vezes fizeram isso antes?" Os dois homens se entreolharam. Um deles abriu a boca, mas nenhum som saiu. O outro baixou a cabeça, derrotado. O silêncio foi a resposta.
A milionária começou a tremer visivelmente. As mãos agora suavam tanto que ela quase deixou a bolsa de grife escorregar do colo. O objeto, antes símbolo de status, parecia ridículo agora, inútil. Não comprava dignidade, não comprava perdão. Eu me sentia ameaçada, tentou ela, a voz fraca, quase infantil. Augusto a encarou por longos segundos. Ameaçada por uma menina com fome? A pergunta foi como um espelho cruel. A mulher não respondeu. Não conseguiu. Do fundo do salão, alguns funcionários observavam em choque. O garçom que havia pedido para a menina sair sentia o estômago embrulhar. As mãos tremiam. Ele se lembrava do olhar dela. E agora entendia o peso daquele momento. O medo de perder o emprego tinha falado mais alto que a humanidade. Augusto respirou fundo mais uma vez. Chamem todos os funcionários, ordenou. Agora. O gerente obedeceu automaticamente, quase num reflexo de sobrevivência. A humilhação havia trocado de lado. A porta do restaurante voltou a se abrir, e desta vez quem entrou foi a menina. Ela caminhava ao lado do pai, ainda com o vestido simples, ainda com os pés marcados de poeira. Mas agora, cada olhar se voltava para ela com um misto de choque, vergonha e medo. Ela sentiu tudo isso, sentiu o peso do poder pela primeira vez e percebeu que a verdadeira justiça estava prestes a começar. A menina permaneceu em silêncio ao lado do pai, observando tudo. Seus olhos percorriam o salão com atenção. As mesmas mesas que antes a rejeitaram agora pareciam pequenas. As mesmas pessoas que a ignoraram agora não sustentavam seu olhar. Ela sentia o coração bater forte, mas não era medo, era algo novo, uma mistura de alívio e clareza. Augusto posicionou-se ao centro, como alguém que não precisava levantar a voz para ser ouvido. Esta situação, começou ele, não será resolvida com pedidos vazios ou dinheiro. O gerente engoliu em seco. As mãos suavam. O colarinho estava completamente molhado agora. Ele já não tentava parecer confiante. Seu corpo denunciava derrota. A partir deste momento, continuou Augusto, você não representa mais esta casa. A frase caiu como um veredito. O gerente empalideceu de vez. Os joelhos quase cederam. Ele levou a mão à boca, como se tentasse segurar algo que subia do estômago. Anos de status, de pequenas humilhações feitas a outros. Tudo retornava agora, concentrado num único instante. Senhor, por favor, murmurou. Eu tenho família. Augusto o encarou, sério. E minha filha também. Não houve mais discussão. O gerente foi afastado ali mesmo. Um funcionário do administrativo, chamado às pressas, assumiu temporariamente. O ex-gerente saiu cabisbaixo, evitando qualquer olhar, como alguém que tinha acabado de perder não apenas o emprego, mas a identidade. Augusto então voltou-se para os seguranças. Vocês, disse, serão suspensos imediatamente. Uma investigação interna será aberta. Se for comprovado que este não foi um caso isolado, vocês não voltarão a trabalhar aqui. Os dois homens assentiram rapidamente, o medo estampado no rosto. O mais alto respirava com dificuldade. O outro mantinha a cabeça baixa, como se o peso da própria consciência finalmente tivesse chegado. A milionária permaneceu imóvel, os olhos arregalados, o corpo rígido. Ela esperava algo, um ataque, um escândalo, uma vingança pública. Mas Augusto não lhe deu isso. Ele apenas se aproximou. A senhora, disse com calma, é livre para continuar frequentando este restaurante. A mulher piscou, confusa. No entanto, continuou ele, jamais se sentará aqui novamente sem lembrar do que fez hoje. Ela sentiu o golpe mais forte do que qualquer expulsão. O rosto corou, os olhos marejaram. Pela primeira vez, não havia como comprar esquecimento. Augusto virou-se então para todos. Este lugar será fechado por 2 dias, anunciou, para treinamento obrigatório de toda a equipe. Não sobre cardápio, sobre humanidade. Um murmúrio percorreu o salão.
Alguns clientes assentiram em silêncio, outros baixaram a cabeça envergonhados. A decisão era clara. Aquilo não seria varrido para debaixo do tapete. A menina observava tudo com atenção. Não havia alegria cruel em seu rosto, não havia sede de revanche, apenas uma serenidade silenciosa. Ela sentia o orgulho retornar, não como arrogância, mas como dignidade restaurada. Augusto se ajoelhou diante dela novamente, agora dentro do restaurante. "Você foi corajosa", disse, "e mostrou algo importante para todos nós." Ela pensou por um momento. Depois respondeu: "Eu só queria comer e ser tratada como gente." A frase atravessou o salão como uma lição impossível de ignorar. Augusto se levantou, segurando a mão da filha. "É exatamente isso que vai mudar", afirmou. Os clientes começaram a sair em silêncio. Não havia mais conversas animadas. O clima era de reflexão pesada. Cada pessoa levava consigo a imagem da menina sentada na calçada. E a própria omissão. A porta se fechou. O restaurante ficou vazio. Mas algo havia sido definitivamente transformado. E agora restava apenas uma pergunta no ar. O que aquela noite ensinaria a todos que a presenciaram? Naquela noite, quando as luzes do restaurante se apagaram e as portas foram trancadas, algo ficou aceso em silêncio dentro de cada pessoa que esteve ali. Não era culpa apenas. Era consciência. A menina caminhava ao lado do pai, agora de mãos dadas, sentindo o corpo mais leve. A fome ainda existia, mas já não doía da mesma forma. Havia sido substituída por algo que ela nunca tinha sentido com tanta clareza. Pertencimento. Não a um lugar luxuoso, mas ao mundo. A certeza de que sua existência tinha valor, independentemente da roupa que vestia ou da origem que carregava. Augusto observava a filha em silêncio. Dentro dele havia orgulho, mas também um alerta. Aquela experiência tinha revelado uma verdade dura. O preconceito não se esconde apenas nas sombras. Ele se senta à mesa, pede vinho caro e sorri com desprezo. A milionária, sozinha em seu carro de luxo, dirigia sem ligar o rádio. O silêncio a incomodava. Cada semáforo parecia longo demais. A imagem da menina de pé diante dela voltava repetidamente. Pela primeira vez, ela não conseguia se convencer de que estava certa. O dinheiro, que sempre a protegeu, não a salvou daquela noite. Porque existem julgamentos que nenhuma fortuna compra absolvição. Os funcionários em casa reviravam a cena na cabeça. O garçom lembrava do momento em que escolheu virar o rosto. Os seguranças lembravam do braço que seguraram. O gerente, agora sem cargo, lembrava da frase: "Este lugar não é para você." Todos entendiam, tarde demais, que a verdadeira falha não foi um erro profissional, foi moral. E a menina? Ela dormiu naquela noite com o estômago finalmente cheio, mas mais importante, com o coração em paz. Não porque venceu alguém, mas porque não permitiu que lhe roubassem a dignidade. Mesmo com fome, mesmo humilhada, mesmo sozinha. Essa é a grande fábula moderna que essa história nos deixa. Respeito não se mede por roupas. Dignidade não depende de status. E humanidade não deveria ser privilégio. Se essa história te fez refletir, se em algum momento você sentiu indignação, raiva ou alívio, é porque, no fundo, você entende que justiça não é vingança, é reconhecimento. Deixe seu like para que mais pessoas sejam lembradas do valor do respeito. Comente aqui embaixo, você já presenciou ou viveu uma injustiça parecida? Inscreva-se no canal para mais histórias de vindicação, fábulas modernas e justiça poética que tocam a alma. Porque enquanto existir alguém sendo julgado pela aparência, essas histórias precisam continuar sendo contadas.